Graça e paz, igreja. Louva a Deus pela sua presença, mais esse culto de quinta-feira, que o culto que nós temos sido tão edificados nesse dia tão especial. Louva a Deus pela sua vida e eu quero te convidar, onde você estiver, mais uma vez, a concentrar toda a sua atenção ao nosso Deus, a concentrar tudo que nós temos, porque eu vejo que esse é o nosso momento com Ele, é um momento onde Ele quer falar algo ao nosso coração, é um momento onde Ele espera algo de nós e que venhamos a começar esse culto com o coração aberto, disposto a chamar a atenção do nosso Pai. Seja onde você estiver, abra o seu coração, porque Deus Ele quer falar contigo. E aonde você estiver, abra as suas mãos, porque Deus Ele quer receber a sua melhor entrega. Sabe, entregue tudo que você tem diante do Senhor e vamos celebrá-lo, vamos adorá-lo, porque Ele é um Deus real, Ele é um Deus fiel. Aleluia! Nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. E céu se une à terra, e céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara e
Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céus para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céus para sempre. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Onde você está, declare. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céus para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céus para sempre. Em uma só voz nós declaramos: honra, glória, força e poder. 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 Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céus para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céus para sempre. Para sempre. Santo é o Senhor Jesus, a ti a honra e a glória para todos sempre. Amém. Para todos sempre. Amém. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Graça e paz, igreja. Estamos aí começando mais um culto. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar muito ao teu coração. E antes de nós começarmos, o texto que Deus colocou ao meu coração para a gente compartilhar, eu gostaria que você, que deve estar vendo aí, o número da conta da igreja, que é o momento de você realmente demonstrar, um lado da tua fidelidade, para que a igreja seja sustentada, como diz a palavra de Deus, trazer os dízimos, as ofertas, para que haja mantimento na minha casa. Então, seja fiel,
nessa área também, né? Porque a fidelidade, quando falamos em fidelidade, não é apenas só nos dízimos e nas ofertas, mas é no testemunho, é no amor. Então, amado, seja fiel, procure ser fiel em tudo. Se você ainda não é fiel nesta área, faça um compromisso com Deus. Estamos no ano do propósito e eu creio que grandes coisas o Senhor há de fazer nas nossas vidas neste ano. E o ano está começando. Estamos aí vivendo tempos que parecem tão difíceis, parece que não passa, mas amados, o Senhor está nos sustentando. E isso é motivo de grande alegria, isso é motivo de realmente de nós termos, né, que agradecer, desde a hora que acordamos, abrimos os nossos olhos e a hora que nós deitamos. Amém? Nós vamos compartilhar nesse momento uma palavra que eu coloquei como título, um amor que influencia. Amor que influencia. Qual será este amor que influencia? Vamos orar primeiro? Pai querido, coloca esse momento nas tuas mãos e lhe peço, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos influenciar nesse momento, meu Deus, nos envolvendo com o teu amor, para que possamos, ó Pai, ó Deus, não apenas experimentar deste amor, mas, ó Deus, sermos um canal de amor para aqueles que não te conhecem. Então, Pai querido, eu oro agora e eu lhe peço que Ele esteja com cada casa, com cada vida que está ouvindo, ó Deus, agora esse momento, que o Senhor venha fazer toda a diferença. Pai querido, nós te agradecemos e te adoramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Depois de louvarmos ao Senhor, depois de adorá-lo, então vamos agora ler a palavra de Deus, que se encontra no livro de Romanos, capítulo 5, e nós vamos ler do versículo 6 ao 8. Romanos, né, deixa eu abrir aqui, deixei aberto em outro texto que nós vamos ler também. Mas no primeiro momento, Romanos 5, de 6 a 8, que diz assim: Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo um homem bom alguém ouse morrer. Esse texto fala do amor de Jesus, que mesmo nós ainda sendo fracos, longe, distantes do Senhor, o Senhor não se poupou, Ele se entregou. Eu quero te falar que o Senhor, Ele te ama tanto, que antes mesmo, como diz lá em João, 1 João, fala o seguinte: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. É um amor que influencia, é um amor que mexe conosco. Como diz as cartas de Paulo também, ele fala assim, olha, o amor de Cristo me constrange. Eu me sinto realmente, amados, constrangida quando leio a palavra, quando cada vez mais que eu descubro o quanto o Senhor fez por nós, né, por mim, o quanto não apenas Jesus, né, mas Deus, porque Deus, Ele abriu mão do seu Filho por amor a nós. E como é bom saber disso, que nós somos tão amados. Talvez você ache, né, ou pense que não existe um amor tão grande assim por você, mas saiba que Ele sim é o primeiro amor de sua vida. E nós vamos continuar lendo. E eu quero ler um outro texto aqui agora, né, esse amor tão grande que Jesus, Ele se deu por nós, mesmo ainda nós sendo fracos, mesmo não o conhecendo. E Jesus, lá em Mateus 9, é um texto que eu amo demais também, que eu quero compartilhar aqui com você. Jesus, Ele realmente se deu. E desde o início, quando Ele veio, não é desde o céu, porque olha, amados, o Senhor Jesus, Ele estava ali na concepção, quando Deus fez Adão, quando Deus fez o homem, não é? O Senhor, Ele estava ali junto. E olha, Deus nos fez com muito amor, Deus nos fez para Ele, não para que Ele pudesse nos subjugar de forma alguma, mas para que nós pudéssemos amá-lo, assim como Ele nos amou desde o Éden. E nós, amados, podemos experimentar isso quando nós conhecemos a palavra de Deus. Por isso nós insistimos tanto que você ore, para que você também conheça o Senhor através da sua palavra. E aqui em Mateus capítulo 9, que eu vou compartilhar com você um texto que eu disse que eu amo demais. Deus fala muito ao meu coração quando eu leio esse texto todas as vezes. Vou ler para você. Vamos lá. Olha, Mateus 9, capítulo
9, versículo 35, diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. E vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então dirigiu-se aos seus discípulos e disse, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Louvado seja Deus. Que texto maravilhoso. Onde Jesus ia, ele tinha uma missão. Por onde ele passava, ele queria e fazia a diferença. Amado, Jesus, ele é o nosso mestre, ele é o nosso modelo. Jesus é o Filho de Deus e nós somos filhos de Deus. Você é filha de Deus, você é filho de Deus e eu também sou. Então, o nosso modelo é Jesus. E Jesus, ele tinha tanto amor pelas almas que onde ele ia, ele pregava o evangelho do reino. Que reino é esse? É o reino de Deus, é o reino do nosso Pai, não é? Todo reino tem leis, não é assim? Nós moramos no Brasil e tem uma Constituição brasileira que todo cidadão brasileiro tem que obedecer, né? Pelo menos assim está escrito. Temos que obedecer às leis, porque se não obedecermos às regras que estão ditas ali naquelas leis, nós iremos cometer infrações, não é? E nós pagaremos penalidades por não cumprir a lei. Assim, quando nós tiramos carteira de motorista, assim como cidadão, amado, em todo tempo existem regras. E Jesus, ele veio implantar o reino do Pai, o reino de Deus. Não é um reino como aqui na terra, amado, é o reino dos céus mesmo. É o reino que Deus quer que nós vivamos aqui na terra, vivendo na terra como se nós estivéssemos ainda no céu. Eu acho meio difícil, porque o céu, eu imagino, às vezes, quando eu penso sobre o céu, eu imagino quanto ele será maravilhoso. Mas, amados, nós podemos começar a viver o céu aqui na terra. Como isso? Seguindo os princípios que Jesus deixou para nós. E aqui diz que Jesus, qual era a missão? Em primeiro lugar, eu quero falar da missão de Jesus. Esse versículo 35 fala sobre a missão de Jesus. Diz assim, olha, e percorria Jesus, por todas as cidades e povoados. O que ele fazia? Em primeiro lugar, ensinando. Ensinando onde? Nas sinagogas. Ele ia nos templos, nas sinagogas. Para quê? Para ensinar. Jesus, em todo o tempo, onde ele estava disposto a ensinar. E eu quero te dizer que você também pode ensinar, porque o Senhor, ele te capacita para isso. Nós temos essa missão. Eu tenho certeza que talvez você pode até falar assim, eu ensinar? Como assim? Eu não sei ensinar. Amados, se você pedir ao Senhor, e claro, ninguém tem como ensinar aquilo que não sabe, não é? Então, em primeiro lugar, nós temos que começar a ler. E olha, quando nós lemos, nós aprendemos com o próprio Deus. Quando também nós ouvimos a palavra, quando, igual como você está aí agora, me ouvindo, amados, são momentos que nós aprendemos. Agora, como eu vou ensinar o outro? Amado, aquilo que eu ouço, eu posso passar para frente. Amém? É assim. E o Senhor, ele tem essa missão para todos nós. Você sabe, Jesus, antes de ir para os céus, lá em Mateus 28, fala assim, olha, portanto, ide e pregai o evangelho a toda criatura, não é? Ensinando, batizando e ensinando-as a guardar todos os mandamentos que eu vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, o que Jesus quer é que você e eu possamos cumprir essa missão. E Jesus, ele não poderia pedir algo a mim, eu não poderia pedir algo a você que ele não fizesse primeiro. Então, aqui está registrado nesse texto, que Jesus, ele percorria cidades, onde ele ia, ele pregava, ele ensinava, porque ele tinha prazer. Jesus, ele até fala num dos seus versículos, ele fala assim, olha, que era um ditado popular naquela época,
A boca fala do que o coração está cheio. Jesus, ele era cheio de Deus. Jesus, claro, ele era filho de Deus, né? Assim como nós somos, mas Jesus, ele era especial, né? Ele esteve ali no céu juntamente com o seu Pai. Então, quando ele deixou tudo aquilo, amado, é por muito amor. Meu Deus, olha, eu não sei se na minha sã consciência eu deixaria o céu para vir num lugar tão difícil como a terra, sabendo que iria passar por tantos momentos difíceis por amor às pessoas. Meu Pai, precisamos de aprender a amar com Jesus, não é verdade? Porque Jesus, ele fez isso. Ele estava ali no seu momento de intimidade com Deus, com o seu Pai, nada faltava. Eu imagino a glória, a luminosidade, a luz, não é? Que tem ali no céu, e ele deixou tudo por amor a nós. Amado, é um amor que influencia. Amém? Jesus, ele quer hoje te influenciar a amar mais. E quando eu penso nesses textos, amado, eu penso que eu preciso de amar muito mais do que eu tenho amado. Então vamos continuar. Ele percorria nas cidades, em primeiro lugar, ensinando, aqui diz, nas sinagogas. Tem mais coisas que ele fazia. Ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Já falei sobre isso, não é? O evangelho do reino, as boas novas do reino de Deus. O que Jesus pregava? Que ele veio para implantar esse reino de paz, esse reino de perdão, esse reino de harmonia, não é? Amados, se eu não decidir perdoar, Jesus fala isso até mesmo na sua oração, perdoa-nos assim como nós perdoamos. É o reino de Deus. No reino de Deus, amado, não pode ter um coração amargurado, não. Jesus, ele quer nos limpar. Ele quer limpar de nós toda tristeza, toda mágoa, todo ressentimento que podemos acumular de anos passados. Não é? Para isso, amados, o reino de Deus, ele existe para que a gente possa entender que pode ser diferente. O meu amanhã pode ser muito melhor do que o meu hoje, e melhor ainda do que o meu ontem, porque o reino de Deus é esse. O reino de Deus tem que chegar na sua vida, na sua casa, mas primeiro ele precisa de uma pessoa, e o reino de Deus é aquilo que realmente nos envolve. Onde tem Deus, amado, tem paz. Onde não tem Deus, pode ter até dinheiro, pode ter riquezas, mas se não tem Deus, não há paz, não há o verdadeiro amor. Eu creio, o verdadeiro amor não há o perdão. Às vezes vai haver ali perdão, porque onde Deus está, tem tudo que nós precisamos. E Jesus, ele veio primeiro para ensinar nas sinagogas. Pensa, na sinagoga ali tinha os doutores da lei, mas ele estava ensinando ali na sinagoga, que seria a igreja, a igreja não, né? O templo. Ele ia ali para ensinar as pessoas que tinham, não é? Aquela participação sempre, que sempre estavam ali, precisavam de ensino, mas ele não ensinava só lá, ele também pregava lá fora, ele pregava nas ruas, ele pregava o evangelho do reino, o evangelho que transforma vidas, o evangelho que pode fazer como Pedro, um homem de coração tão duro, se tornar um homem de Deus, um homem maleável, um evangelho que pode transformar qualquer tipo de coração, como nós conhecemos, né, a mulher samaritana ou uma mulher adúltera a se tornar uma grande mulher de Deus. Amados, o evangelho do reino muda vidas. Ele tem me mudado e eu tenho certeza que ele tem mudado você também. E olha, essa mudança não acabou não, ela continua, porque quanto mais conhecemos o Senhor, mais espaço nós damos para as mudanças. Mas essa missão de Jesus não parou. Olha o que diz mais. O que Jesus fazia também? Ele curava, aqui diz, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Era parte também do ministério de Jesus. Só que nós vimos aqui que não era o primeiro ministério de Jesus, não era a cura, não era tirar as enfermidades, não. O primeiro ministério de Jesus era ensinar, né? Era pregar, era mostrar um novo estilo de vida para as pessoas, mas ele também curava, né? Eu acho tão interessante quando as pessoas chegavam até Jesus, teve um deles que Jesus chegou para ele e falou assim, olha, os teus pecados estão perdoados. E aí o povo começou a murmurar, começou a reclamar, né? Era
coxo, era um aleijado. E o que acontece? Aleijado não, era uma pessoa acamada, era uma pessoa doente. E ele falou assim, olha, teus pecados estão perdoados. Aí as pessoas começaram a reclamar de quem é ele para perdoar pecados. Então Jesus, olha, para que vocês saibam, né, quem eu sou, levanta-te. E na mesma hora, aquele homem que estava ali naquele leito se levantou. Então, amados, em primeiro lugar, o que Jesus quer é perdoar os nossos pecados. Para isso, nós temos que confessar a Ele. Por isso que Jesus veio para pregar, mas Ele também é o Deus que cura. Eu não sei se você já teve experiências de cura na sua vida. Eu já tive, né? Tanto na minha vida pessoal, como eu já vi o Senhor agindo, né, em outras vidas, a cura. Quantas pessoas nós já oramos e nós vimos que o Senhor operou milagre, porque Deus, Ele é Deus de milagre. O nosso Deus é Deus de milagre. Saiba que a missão de Jesus foi essa. Vou citar para você de novo. Ensinar, pregar o evangelho do reino, curar as enfermidades. E olha, eu vejo que é uma ordem, né? Aqui existe uma ordem de prioridades. E quando Jesus, né, olhava a multidão, eu vejo aqui o segundo tópico que Deus falou no meu coração. Primeiro, a missão de Jesus, que eram essas três que Ele veio fazer, porque Ele veio para salvar, né, o perdido. E olha, em segundo lugar, qual é o olhar de Jesus? No versículo 36 diz assim, vendo Ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Esse segundo momento aqui é muito importante, o olhar de Jesus. Como Jesus olhava aquela multidão, né? Ele estava ali ensinando, pregando o evangelho do reino, estava ali curando toda sorte de enfermidades. Sabemos que Jesus, ele expulsava demônios, pessoas mortas eram ressuscitadas, cegos passavam a ver. Jesus, ele deixou que aquelas pessoas que estavam à sua volta pudessem ver e experimentar milagres extraordinários, amados. Mas o Senhor Jesus, ele desceu do céu. Não foi só para isso. Ele desceu do céu para nos levar para o céu. Jesus fala que eu vou para o Pai e vou preparar a morada. Olha, o que Deus mais quer, amados, é que nós entendamos o evangelho do reino e vivamos esse evangelho na terra, que possamos influenciar outras pessoas a conhecerem a Jesus, pessoas que nós amamos. Amado, aquela pessoa que você tanto ama, seu amigo, né, na sua família, amado, o que você mais pode fazer para ele é levar esse evangelho do reino. Faça como Jesus, né? Ensine, mostra o caminho, esse caminho que você tem trilhado. E se você ainda não conhece esse caminho, amado, busca o Senhor de todo o teu coração, porque Jesus, ele é aquele que supre. Jesus, quando ele olhou aquela multidão, Jesus, em primeiro lugar, aqui diz que Jesus, ele se compadeceu dela. O que é compadecer? É compadecer, é padecer junto, é sofrer junto. Jesus viu a necessidade daquele povo e ele se compadeceu. Ele realmente sentiu a dor daquele povo. E aqui diz mais que as pessoas, elas estavam aflitas. O que significa? Uma pessoa aflita é uma pessoa abalada, triste, inquieta, abatida. E Jesus, ele quando olhou para as pessoas, ele viu tudo isso. Ele viu que aquelas pessoas estavam sofrendo. Não era só doenças físicas, mas era doença na alma. E Jesus, ele olha para nós e vê, talvez você não tenha uma enfermidade no seu corpo, glória a Deus, mas e a sua alma? Jesus, ele olha lá dentro, não é? Porque na verdade ele quer nos curar por completo. A vontade de Deus, amado, é que nós vivamos uma vida abundante, como ele prometeu lá em João 14, não é? João 10:10, perdão. João 10:10, não é? O ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que é uma vida abundante? É uma vida só de riquezas? Não. Vida abundante é uma vida onde nada me falta, mas é uma vida feliz, uma vida alegre, uma vida de uma pessoa curada, uma pessoa que sabe perdoar e uma pessoa que perdoa, uma pessoa que sabe amar, não é? Mesmo às vezes não recebendo muito amor. Esse é o evangelho do reino. Jesus fala para que a gente possa amar a todos,
orar pelos que nos perseguem, não é? E amar também até aqueles que não nos amam. Tratar bem. Gente, esse é o evangelho do reino. O que Jesus fala? No que depender de vós, tende paz com todos os homens. Jesus, ele nos ensina tanto, porque esse é o evangelho que ele veio pregar. Jesus fala, olha, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O que é misericordioso? É aquela pessoa que tem dó, que tem compaixão, tem misericórdia do outro e perdoa, porque realmente vê a limitação do outro. Amado, a palavra de Deus fala, bem-aventurado, né? Feliz o puro de coração, porque ele verá a Deus. Muitas vezes nós somos tão puros, não é? As pessoas acham que não temos malícia e muitas vezes não temos mesmo, não é? Às vezes as pessoas podem até, né, fazer graça com a gente, pode realmente nos criticar, mas lá diz, bem-aventurados os humildes de espírito, porque eles verão a Deus. Eu quero ver Deus, eu prefiro, não é, ser uma pessoa humilde de espírito, uma pessoa simples, do que não ver a Deus, de que ser uma pessoa soberba, uma pessoa arrogante, misericórdia. Isso não tem prazer. Jesus fala que Deus fala que o Senhor, ele resiste ao soberbo. Então, amado, o Senhor quer que nós sejamos simples, pessoas amorosas, pessoas que querem cuidar um do outro, não é? Jesus até nos ensina, chorar com os que choram e se alegre com os que se alegram. Gente, isso é evangelho do reino. Não, olha, é muito simples. E assim o Senhor veio nos ensinar. E quando Jesus olhou aquela multidão, aqui diz que ele viu aquela multidão e teve compaixão dela. E eu lhe pergunto, quando você olha para a multidão, qual é o seu sentimento? Amém? O Senhor nos ensina a entrar no ministério que ele entrou, para que a gente possa abraçar essa causa. Mas o Senhor também nesse texto nos ensina que quando nós olhamos aqueles que estão sofrendo, que a gente também deve se compadecer deles. Estamos vivendo um tempo muito difícil, já há mais de um ano, não é verdade? Quantas perdas, não é? Famílias tiveram, que tempo difícil. Nós não podemos parar, amados, nós temos que orar, mas nós temos que mesmo chorar com os que choram, mas também dar a mão e levantar para continuar a batalha, continuar, não é, a nossa caminhada, porque sabendo que se eu ainda estou aqui, é porque o Senhor tem muito chão para a gente percorrer. O Senhor tem vitória para nós. Pode ter luta, mas tem vitória. E aqueles que perseveram chegam até o fim e pode receber a coroa da vida. Então persevere até o fim. Amém? Então o Senhor Jesus, ele olhava para aquele povo, ele via aquele povo e ele se compadeceu. Viram que eles estavam exaustos, aflitos. E em quarto lugar que fala nesse texto, ele viu aquele povo como ovelhas que não tinham pastor. Qual é pior, não é? Ovelhas que não têm pastor. Jesus, ele é o bom pastor. E quando Jesus viu aquela multidão como ovelhas que não tinham pastor, o que o pastor serve? O pastor é aquele que dá direção, o pastor é aquele que cuida, não é? Se tem feridas, o pastor é aquele que procura sarar as feridas, né? Colocar ali o óleo. Assim é o pastor de ovelhas de verdade. Mas quando Jesus, ele olhou para aquela multidão, ele viu que as pessoas estavam perdidas, sem rumo. E hoje nós podemos ver isso também. Quantas pessoas estão sem pastor? Quantas pessoas estão sem direção? Às vezes dão, como diz o ditado, né? Dão um tiro para todo lado tentando uma solução. E a solução é uma só e você sabe qual é ela. Amados, nós não podemos nos calar. Nós não podemos nos calar. Olha, nós temos a resposta para esse mundo. E a resposta para esse mundo é Jesus, não é? Se vivemos, devemos viver para Ele. Se morremos, nós vamos para Ele. Então, como diz Paulo, né? Essas não são minhas palavras, mas são palavras do apóstolo Paulo. Ele diz isso. Se eu vivo para Cristo. Mas não é? Assim devemos ser nós. Amados, quantos exemplos fantásticos tem? Porque o amor de Cristo, ele nos influencia, como influenciou os discípulos a caminharem nesse amor, a viver o evangelho do reino, mesmo com as suas limitações. Eles venceram suas limitações para
avançar, para ir à frente, sabendo que o Senhor estaria com eles em todo o tempo. Porque, amados, uma coisa é certa, quando Deus promete, Ele cumpre. E Ele falou que Ele estaria conosco por todos os dias de nossas vidas. Se Ele falou, é porque Ele vai estar. E está mesmo. Eu sinto isso, eu sinto a presença de Deus. Momentos difíceis, quantos eu já passei, meu Deus, mas eu nunca me senti só, não é? O Espírito Santo falava ao meu coração nos momentos de muita luta. E olha, teve momentos tremendos que eu vi a mão de Deus. Deus até mesmo me avisava, não é? De momentos ruins que iriam acontecer no outro dia. E eu orava, né? Em sonhos Deus já falou muito comigo. E olha, e sempre quando Ele fazia isso, é porque eu tinha certeza que Ele estaria comigo, segurando a minha mão. E eu quero te falar, se você está passando por um momento assim, amado, o Senhor, Ele segura na sua mão. Antigamente a gente cantava muito uma música que era assim, né? Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, não é? Segura na mão de Deus e vai. Amados, segure na mão de Deus e saiba que Ele quer segurar na tua mão, mas não solte, né? Às vezes a tendência da pessoa nos momentos mais difíceis é soltar a mão. Ou quando está tudo bem, eu estou segurando, né, nos momentos difíceis, seguro na mão de Deus. Quando está tudo bem, eu solto, como se eu não precisasse mais de Deus. Não é assim. Nós temos que estar nos momentos felizes segurando a mão de Deus. Nos momentos de dificuldades, permanecendo confiantes e segurando na mão do Senhor, porque Ele é a solução para as nossas vidas. E olha, quando tudo vai bem na minha vida, eu sou e eu posso ser instrumento de Deus na vida daquele que não vai bem. Você sabe por quê? Eu posso falar para Ele, dar o meu testemunho, não é? Fortalecê-lo. Amado, é essa palavra que eu quero dizer a você. Né? Jesus, Ele olhava para aquela multidão, Ele se compadeceu delas, porque realmente elas estavam aflitas, porque na verdade, no final desse versículo, diz que elas estavam como ovelhas sem pastor. Olha, não podemos ficar fora do aprisco. Se você conhece alguém que está desviado da igreja, não é, que saiu, amado, comece a orar por ele, começa, sabe, a cercá-lo de amor para trazê-lo de volta. A palavra de Deus diz que quando uma pessoa traz de volta aquela ovelha perdida, aquela pessoa que se desviou, olha, uma multidão de pecados são perdoados. Amado, você quer agradar a Deus? Você quer agradar o seu Pai do céu? Olha, seja um instrumento nas mãos do Senhor. E vamos continuar esse texto. É a preocupação de Jesus aqui. Vamos continuar. Olha o versículo 37, diz assim: e então se dirigiu aos seus discípulos, Jesus, né? E ele disse o seguinte: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Jesus, mesmo naquela época, ele viu que a seara era grande e que os trabalhadores eram poucos. E eu vou lhe dizer que a história não mudou. A seara continua grande e os trabalhadores ainda continuam poucos. E aqui Jesus nos dá, não é, uma palavra: rogai ao Senhor da seara para que envie trabalhadores para a sua seara. E a palavra desse momento é exatamente essa: amados, vem, vamos trabalhar junto, né? Estamos aqui rogando ao nosso Deus para que Ele desperte em seu coração um amor para influenciar, um amor para levar outras pessoas a conhecerem o Senhor, porque na verdade o que Jesus quer, amado, é salvar a todos. João 3,16 fala que Jesus, né? Olha, porque Deus amou tanto o mundo, né, que Ele enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas no início fala, porque Deus amou o mundo. Deus ama a todos, é o mundo todo, mas aqueles que creem será salvo. E tem até um texto na Bíblia que fala: Senhor, mas como crerão se não há quem pregue? Eu quero lhe dizer, amados, o mundo, não é? Como diz aqui, a seara, ela é grande. E como diz, os frutos estão maduros, mas nós precisamos de abrir a nossa boca.
Olha, se você sente ainda, talvez inexperiente, não se sente tão à vontade de pregar o evangelho, peça a Deus. Fala, Senhor, o que eu posso falar para o meu amigo? Como ele pode, não é, conhecer o Senhor através da minha vida? Amada, seja um instrumento de Deus onde você estiver, na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua faculdade, onde você estiver. Jesus fala que ele percorria aqui as cidades, ele ia de lugares em lugares pregando o evangelho. E você da mesma forma, assim como eu. Amados, o que nós temos de mais precioso é o Senhor. Então vamos, né, compartilhar essa mensagem. Não vamos ser egoístas, não é? Vamos ser pessoas generosas. E a maior generosidade que eu possa fazer é compartilhar o amor de Deus, aquilo que eu experimento para aqueles que estão à minha volta. O apóstolo Paulo fala assim, olha, falar a tempo e fora de tempo. Paulo nos instiga, né, nos motiva, nos incentiva a falar de Cristo na hora que eu acho que está legal de falar ou fora do tempo. Em todo o tempo falar de Deus, do amor de Deus. Porque, amados, não sabemos o dia e nem a hora que Jesus vem. Quem sabe está tão próximo que nós não imaginamos. E quantas pessoas talvez não vão ter a oportunidade de subir para o céu quando no tocar da trombeta. Então, quem é responsável, amado, para falar do evangelho da paz, o evangelho do amor? Somos nós, não é? Como diz lá na Bíblia, as pedras não falam, não é? Os anjos não estão aqui para falar. Quem vai falar de Jesus? Quem vai falar desse amor tremendo? Sou eu e você. E não se sinta despreparado, né? Não se sinta despreparado. João 14:15, olha que coisa linda que Jesus falou. Palavra de Jesus. João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. Olha que tremendo esse versículo. Ó, são palavras de Jesus, não são minhas palavras, né? João 14:15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Não é? Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E aí, nós amamos o Senhor? Claro que sim, né? Se eu pergunto para você se você ama a Deus, eu tenho certeza que a sua resposta é sim. Então, obedeça os mandamentos do Senhor. E eu quero ler um outro texto que está escrito aqui. Quer ver? Vamos ouvir aqui. Jeremias 1, capítulo 1, versículo 5, fala assim, olha, eu vos escolhi. E eu quero te dizer que você também é escolhido. Escolhido para quê? Para uma missão. Se nós estamos aqui, amados, não é só para enfeitar o mundo com a nossa beleza, não. É para a gente realmente mostrar Cristo, mostrar que Deus, ele é real, mostrar que Deus, ele pode mudar toda sorte. Esta, amado, é a nossa missão e nós devemos procurar, sabe, fazer isso, procurar fazer a vontade de Deus, procurar obedecer a missão que o Senhor Jesus deixou para nós. Lá em 1 Pedro 3, capítulo 2, versículo 9, fala assim, olha, vós sois geração eleita, sacerdócio santo, não é? Lá fala povo escolhido de Deus para um objetivo, anunciar o evangelho. Anote, se você ainda não grifou esse versículo na sua Bíblia, esse versículo está falando a nosso respeito. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, vós sois geração eleita, povo santo, preparado, separado para fazer a vontade de Deus. E é assim que devemos fazer, é assim que nós devemos prosseguir para fazer, não é? A caminhada. E olha, João 14:12, ainda aqui pertinho, fala assim, ó, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Amados, se Jesus escreveu, é real. Aqui diz 2 vezes a palavra verdade.
em verdade, é uma afirmação. E aqui diz que aquele que crê em mim também fará obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei. Amado, o que falta para nós? Está escrito. Não são palavras minhas, são palavras do Senhor, palavra de Jesus. Ele diz que aquele que crer nele fará as obras que ele fez, né? E até maiores. Nossa, e o Senhor, ele quer nos usar. O que está diferente aqui, Deus, ele não muda. Eu preciso de mudar, eu preciso de crer. Jesus fala que se tiver a fé de um grão de mostarda, pode fazer transportar, não é, os montes. Não é? Aquele que tem fé, amado, agrada a Deus. Então, aquele que tem fé, ele não se poupa, ele não se priva de cumprir o chamado. E olha, Deus tem um chamado para a sua vida. Deus tem um chamado para que você seja luz. O evangelho do reino é esse, é um evangelho de transformação, de novidade de vida, que influencia. Olha, a história, ela foi marcada por Jesus. É um homem, né, que veio, que pisou aqui na terra. Eu já até ouvi uma frase sobre isso, não me engano, foi Billy Graham, né? Que o que foi de mais fantástico não foi o homem pisar na lua, mas sim foi Deus pisar na terra, não é assim? Você já deve ter ouvido essa frase. Amado, mas Deus pisou na terra, e quando ele pisou aqui na terra, foi para trazer salvação, foi para mudar de vida. Olha, quando o Senhor Jesus, ele pisou aqui na terra, foi para mostrar para cada um de nós que tudo pode ser transformado. Basta eu crer, basta eu desejar, basta eu continuar com fé no meu coração. Amado, o que o Senhor espera de nós é a fé. E olha, vou falar outros versículos que depois, se você quiser, você pode procurar e você pode ver. Mateus 22, 29, fala assim, olha, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Erramos. Nós erramos muito, nós deixamos de cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas, porque nós não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. Amado, não vamos errar mais, amém? Olha, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, se nós conhecemos as Escrituras, passamos a conhecer o nosso Deus e passamos a conhecer esse poder de Deus. Se Jesus disse, isso se cumprirá. Então, creia. E olha, avance, não pare a sua caminhada. Outro versículo que eu quero deixar aqui com você é Mateus 22, 35 a 40. Fala de dois mandamentos que nós conhecemos muito bem. Quando Jesus, ele é questionado, qual é o maior mandamento? E Jesus falou assim, olha, o primeiro mandamento, acima de todas as coisas, nós devemos amar a Deus. Amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. E o segundo mandamento é amar o próximo como a mim mesmo. E olha, esses dois mandamentos cobrem toda a lei. Olha só, e a lei, como vocês sabem, mais de 600, né, mandamentos. Mas, amado, quem coloca Deus em primeiro lugar, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Olha, o que é um entendimento, amado? É você conhecer Deus com inteligência. Não é conhecer Deus só pelo que o outro falou, não. É conhecer Deus pelo que Deus falou ao teu coração. Então, entenda, né? Procure conhecer o Senhor através da sua palavra, através de ouvir a sua palavra. E olha, tenha um amor inteligente para com Deus. Jesus, ele fala também, né? Jesus não, Paulo, fala lá em Romanos 12, que o nosso culto deve ser racional. É um culto inteligente. Eu adoro o Senhor porque eu sei quem Deus é. Eu sirvo a Deus através do meu trabalho, através das minhas ofertas, através do meu dízimo, porque eu sei quem é Deus. Isso é culto racional. Né? Já foi muito explicado na igreja que até o nosso dinheiro, o nosso salário, ele parece ser tão natural, mas não é, ele é espiritual. Se eu semeio, se eu planto, né? Ninguém viu aí dinheiro brotar, né? Plantar uma nota, né? E vir uma árvore de nota, não, mas ele é espiritual. Se eu planto na terra fértil, amado, eu vou colher na minha vida, isso é certeza, nessa vida e na vida vindoura, não é assim? Então, amado, vamos procurar viver uma vida de novidade de vida. Ame o Senhor Deus de todo o teu coração e ama o teu próximo como a ti mesmo. E olha, se você ama o teu próximo como você, não é? Você está aqui me ouvindo,
não é verdade? Porque você sabe que isso é bom para você. Agora, como você vai amar o outro? Como você se ama? Convidando o outro para conhecer Jesus. E olha, o Senhor Jesus quer salvar o mundo todo. E tem muita gente morrendo sem Jesus, porque por muitas vezes nós temos nos calado. Amado, não te cales. Amém? Aqui diz, Jesus fala naquele texto, né, o último versículo de Mateus 9, fala assim, olha, rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Porque na verdade, amado, a vontade de Deus é que ninguém se perca e que seja também essa a tua vontade. Amém? Que seja essa a minha vontade, que ninguém se perca. Mas para isso nós temos que nos mexer. Para isso nós temos que nos levantar, orar, mas pregar, falar. É o ide de Jesus. Marcos 16, eu acho lindo aquele final também de Marcos 16, quando também Deus fala assim, olha, vão e preguem o evangelho a toda criatura, não é? E lá fala o seguinte, e estarei com vocês. E quando os discípulos começaram a ir, lá explica muito bem que Jesus estava com eles e todos os sinais iam acontecendo porque eles obedeceram. Amados, estamos falando hoje um amor que influencia. Seja influenciado pelo amor de Deus. Jesus, ele deu tudo por nós. Vamos dar o nosso melhor para ele. Amém? Amém? Seja luz, seja um instrumento de salvação na vida de todos aqueles que te seguem ou que estão à sua volta. Seja um instrumento de luz, que a sua marca seja luz para os povos. Amém? Te amo demais. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Pai querido, eu lhe peço agora, Pai, que cada vida que está me ouvindo aqui nesse momento, Pai, seja influenciado pelo seu amor. Pai querido, que venha hoje brotar no coração de cada um desejo de levar essa mensagem de salvação. Ó Deus, para ensinar aqueles que, mesmo o pouco que tenha, que possa ensinar aquele que não sabe nada ou que sabe menos ainda. Mas, Senhor, a fim de que todos nós possamos crescer, Pai, porque o desejo do Senhor, Pai, é que não sejamos apenas crianças ou meninos na fé, mas que sejamos homens e mulheres maduros para frutificar, para multiplicar, para gerar vidas, para cuidar de vidas, não apenas sermos cuidados, mas que possamos sim, ó Pai, levar muitos outros a conhecer o Senhor. Pai, que o nosso coração esteja cheio de compaixão, como de Jesus, que possamos olhar a multidão e ver que ela ainda está aflita, ela está exausta, ela está, ó Deus, necessitada do teu bálsamo, necessitada do teu consolo. Muitos estão ainda como ovelhas, perdidas sem pastor, e que nós possamos ser as ovelhas que traz todas essas outras ovelhas para o nosso rebanho, onde Jesus está, porque Jesus é o nosso bom pastor, e o bom pastor, ele já deu a vida pelas ovelhas, e assim, Senhor, possamos fazer o mesmo, dar a nossa vida em amor a Ti, em amor também àqueles que nos cercam. Pai, eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe. Seja influenciado pelo amor de Deus.